Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia de Neurônios. Meu nome é Soraya, eu sou especialista em nada e hoje eu quero bater um papo aqui com vocês, fazer uma reflexão, porque esse é o meu objetivo. Eu não só trago livros, como eu quero trazer ideias para fazer com que vocês reflitam e tenham as suas próprias opiniões a respeito das coisas. Fechado? Pois bem, eu tenho pensado nos últimos dias sobre a importância ou não de livros, porque nós vivemos num mundo diferente do mundo em que os livros eram populares. Não havia outro tipo de entretenimento que, que não fosse os livros. Você lia para se informar e você lia também para se divertir, porque não havia internet, TV, e redes sociais. Então a mente da pessoa estava voltada para você pegar um livro inteiro e se aprofundar nas histórias que o livro trazia. Hoje em dia, é verdade que assim muita coisa a gente consegue encontrar de informação através até mesmo de vídeos aqui no YouTube. Eu mesma, quando eu preciso fazer alguma pesquisa, eu vou atrás de vídeos aqui no YouTube ou então atrás do ChatGPT para trazer mais conteúdos, mais embasamento aqui para fazer os meus vídeos. E ainda assim sai bem capenga, né? Eu sempre penso assim, nossa, falta um monte de informação que eu poderia ter colocado. Isso posto, se eu consigo, através aqui do YouTube, ter um monte de informações, vou citar aqui esse vídeo que eu fiz sobre a Imperatriz Maria Teresa da Áustria, porque eu não encontrei material em português, livros em português falando só sobre ela. Eu tive que apelar para vídeos em inglês que trouxeram mais conteúdos biográficos sobre a vida dela. Então, no fundo, o vídeo substituiu o livro, né? E aí eu fiquei pensando, para que serve então o livro? Eu tive uma criação onde eu aprendi a ler e imediatamente eu comecei a ler tudo que havia ao meu redor, que tivesse ao meu alcance, porque não havia muitas outras formas de entretenimento. Havia cinema e televisão, mas era uma coisa bem mais reduzida. Não havia os streamings, por exemplo, que agora a gente pode escolher assistir qualquer coisa a qualquer momento. E isso fez com que eu criasse uma ligação com os livros, que eles se tornaram meus amigos e que eu busco a companhia deles em vários momentos da minha vida. Eu dormia com um livro na cabeceira, eu pegar e ler alguma coisa antes de dormir. E eu fiquei pensando, como isso pode ser útil hoje em dia, neste nosso mundo de informação via vídeos. Talvez a gente não deva usar os livros da mesma forma como as pessoas faziam há mais de 100 anos atrás. Não é mais, talvez, uma forma simples de entretenimento, mas pode ser um desafio. E eu me inspirei a falar isso por mim mesma. Quando eu vou ler um livro, eu fico dialogando com ele, tentando descobrir o que ele está falando, o que ele não está falando, quais são os pontos ali que estão escondidos, porque a linguagem escrita, ela traz uma riqueza maior de nuances para nós. E isso vai desafiando a nossa psique, o nosso cérebro, os nossos neurônios. Então, imagine aqui comigo se de repente ler não seja só entretenimento ou informação, mas um desafio. Da mesma forma que nós hoje em dia, nós temos carros, ônibus, então a gente não precisa andar mais a cavalo ou a bicicleta, não é mesmo? Ou correr. Mas você vê nos parques da cidade, você vê em São Paulo, no Ibirapuera, ou mesmo na rua, pessoas correndo. Por que elas fariam isso?
se elas podem pegar um ônibus ou um carro. Elas não estão indo de ponto A para o ponto B, elas estão se exercitando. Elas estão colocando o corpo delas em movimento, porque apesar de ter o conforto, a comodidade de ter um carro, as pessoas ainda precisam colocar o organismo delas em movimento. E o que eu proponho aqui é exatamente isso. Apesar de nós termos essa facilidade que está chegando cada vez mais rápida com as informações audiovisuais, a inteligência artificial, ainda assim, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles precisam de desafios, eles precisam de exercícios, como os daqui, da academia. E também, estamos falando de vocabulário. Como você vai descrever uma situação, descrever uma coisa, tudo isso você precisa ter o vocabulário e você precisa ter também a forma correta de colocar essas palavras em ordem. Seria o equivalente a você fazer uma corrida, mas não fazer um alongamento, não usar o equipamento correto, não se hidratar corretamente. Então, hoje em dia, o que eu proponho é que a leitura talvez esteja se tornando um desafio, um hobby, um verdadeiro exercício para nossa cabeça. Pensa nisso. Eu vou ler aqui um trechinho desse livro, Fio da Navalha. Foi escrito no final dos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui, esse livro eu gosto muito porque ele foca nas pessoas, no comportamento das pessoas, na índole das pessoas e sem julgamento. E também porque é um livro bem fácil para quem está começando a gostar de ler ou tentando gostar de ler, é algo que é mais palatável, é mais digerível. Logo no iniciozinho, ele está dando algumas explicações sobre o livro e por que ele resolveu escrever, né? E ele está falando sobre pessoas, sobre as pessoas das quais ele vai tratar ao longo do restante das páginas aqui. Abre aspas. Pois os homens não são somente eles, são também a região onde nasceram, a fazenda ou o apartamento da cidade onde aprenderam a andar, os brinquedos com que brincaram em crianças, as lendas que ouviram dos mais velhos, a comida que se alimentaram, as escolas que frequentaram, os esportes em que se exercitaram, os poetas que leram e o Deus em que acreditaram. Todas essas coisas fizeram deles o que são, e essas coisas ninguém pode conhecê-las somente por ouvir dizer, e sim se as tiver sentido. Só pode conhecê-las quem é parte delas. E por não se poder conhecer as pessoas de um país estrangeiro, a não ser por observação, é difícil torná-las reais nas páginas de um livro. Mesmo um observador sutil e cuidadoso como Henry James, embora tivesse vivido 40 anos na Inglaterra, jamais conseguiu criar um inglês que fosse 100% inglês. Fecha aspas. Logo no início aqui do livro, ele vai dando ele vai conversando com a gente exatamente sobre essa dificuldade de você entrar na natureza humana. Ele é inglês e ele vai falar sobre americanos. E ele vai pedindo desculpas, porque para ele vai ser algo complicado por participar de uma outra cultura. Mesmo sendo Inglaterra e Estados Unidos tão próximos e conectados. E aqui a gente traz ele vai trazendo essa reflexão que eu participo dessa ideia, eu gosto muito disso, que é a pessoa, ela não é somente aquela coisa que ela nasce, ela é fruto de toda a construção de todas as informações, tanto genéticas quanto as impressões que ela foi tendo ao redor da vida dela.
Isso é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para fazer vocês pensarem, para já começar a meditar a respeito disso. Porque a leitura também tem esse componente. Não é só você ir lendo as palavras. Isso não faz sentido. O que eu falo sobre conversar com o livro é você pegar o texto e maturando ele e tentando dialogar com ele. Você concorda com isso? Você acha que o meio ambiente, a cultura, as informações também ajudam a moldar a pessoa? E como o autor aqui coloca, que o Henry James, que era americano, apesar de ele viver praticamente uma vida na Inglaterra, ele nunca foi capaz de entender a alma, né, a essência do inglês para criar um personagem verdadeiramente inglês. Fica aqui o meu desafio para vocês. Se você gostou do meu conteúdo, por favor, dá um joinha aqui para dar uma força para o canal, se inscreva e comente o que você achou aqui das minhas opiniões e da minha leitura. Um beijo, até a próxima!